Boa tarde, galera. Antes de encerrar o ano, a gente está fazendo questão de iniciar o nosso quadro Fala Rubens, onde de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias, a gente vai estar sempre trazendo um tema que seja de interesse da maioria da população, para a gente poder estar debatendo com a sua participação, dizendo mais ou menos como é que está o trâmite dos processos na Câmara dos Deputados e que dessa forma a gente consegue fazer esse intercâmbio entre o nosso mandato e aquilo que a pessoa quer acompanhar com mais dedicação. Para estrear, a gente resolveu começar com a reforma da Previdência. A reforma da Previdência já chegou na Câmara dos Deputados, apresentado pelo governo do presidente Michel Temer. E qual é o problema da reforma da Previdência? Em primeiro lugar, ela traz exigências muito maiores e benefícios muito menores. Ela vai ficar quase inatingível. O que vai acontecer na prática? Os requisitos são inalcançáveis. O trabalhador vai trabalhar ainda mais e dificilmente vai conseguir receber o que hoje ele receberia. E a Previdência dessa forma vai deixar de ser o principal instrumento de distribuição de renda no nosso país, o principal instrumento de interiorização de renda que ela é hoje. E infelizmente esse caráter de combater as desigualdades vai acabar a partir dessa reforma da Previdência apresentada pelo governo Michel Temer. O que já aconteceu? A reforma chegou na Câmara dos Deputados, foi até a Comissão de Constituição e Justiça, para que nós apresentássemos o parecer sobre ela, sobre a sua admissibilidade, para dizer se ela fere ou não a nossa Constituição. Davi, dá um tchau ali, ó. Dá um tchau. E Davi tem que começar a trabalhar logo se quiser se aposentar e vocês vão já entender por que vai chegar a tanto. E na CCJ era para dar admissibilidade sobre a PEC. A admissibilidade foi dada, nós votamos contra e os argumentos eu vou enunciá-los aqui agora. Mas o governo não teve uma votação maciça, não teve uma votação forte nessa PEC na Comissão de Constituição e Justiça. De 66 deputados, o governo teve apenas 31 votos. Portanto, não chegou nem à maioria absoluta e muito longe do quórum de 3/5 que precisa para o plenário. E aí quem quiser mandar pergunta, pode mandar pergunta aí que a gente vai estar respondendo. E eu vou começar falando das principais diferenças hoje em relação à reforma da Previdência. Hoje, para você se aposentar, o trabalhador normal, ou ele precisa ter 15 anos de contribuição ou ter uma idade pré-determinada. Com a reforma da Previdência, agora os motivos vão ser cumulativos. Você vai ter que ter 25 anos de contribuição e vai ter que ter 65 anos de idade. Não é mais um ou outro, agora teremos que ser os dois. Na prática, hoje, 15 anos, o cidadão nem consegue completar 15 anos de trabalho direto. Por que não consegue? Primeiro, a rotatividade do trabalho no Brasil é muito alta. O desemprego voltou. A informalidade é muito grande. Hoje, as pessoas se aposentam mais por idade do que por tempo de serviço. Então, hoje, tu chegar em 15 anos de contribuição é muito difícil. Imagina chegar em 25. É inalcançável. No direito penal tem o Instituto do Crime Impossível. Aqui agora vai ter o benefício impossível. O Japão, por exemplo, que tem uma população mais envelhecida que a nossa, reduziu a idade de 20 para 15. O Brasil está aumentando de 15 para 25 de tempo de contribuição, fazendo com que, infelizmente, as pessoas não consigam chegar até lá. 65 anos de idade. No Maranhão, a expectativa de vida de alguém, do trabalhador normal, é 66 anos de idade. Então ele vai contribuir a vida toda para se aposentar, talvez por um ano em média. Se tu pegar algumas categorias, por exemplo, delegado da Polícia Militar, a expectativa de vida de um delegado no Maranhão é de 62 anos. Ou seja, se ele vai precisar de 65 para se aposentar e a média de vida dele é 62, esse não vai chegar a se aposentar, infelizmente. A PEC ainda traz mais alguns problemas. Primeiro, ela trata igual homem e mulher. Hoje há diferença, porque a mulher enfrenta uma dupla jornada de trabalho. Ela trabalha na rua e ainda trabalha em casa. E aí você descarta isso e coloca os mesmos requisitos para homem e mulher, ao nosso modo de ver, um absurdo. A PEC ainda vai além. Ela iguala o trabalhador rural do trabalhador urbano. É lógico que os dois trabalhos são absolutamente diferentes. Sempre foi assim. Agora, nesse governo, é que querem igualar os dois. A PEC, inclusive, iguala a situação do trabalhador normal e o servidor público. São situações diferentes que, portanto, não cabe ter a mesma regulamentação. Isso tudo fere a igualdade. Igualdade não é tratar todo mundo igualmente, essa é a igualdade formal. A igualdade é você tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Se é mais difícil para a mulher
ter uma carga horária que coincida casa e o trabalho na rua, é normal que ela tenha que contribuir durante menos tempo. Se é mais oneroso, se tem mais dificuldade o trabalhador rural, é normal que ele contribua por menos tempo. A PEC agora, infelizmente, acaba com isso de uma só vez, equiparando todo mundo, tratando como se fossem iguais, não levando em consideração as diferenças que eles têm. Mais uma medida assustadora da PEC. A PEC fixa agora que o valor da contribuição, o valor do que você vai receber do benefício, já ficou difícil chegar no benefício. Mas imaginemos que você completou 65 anos e 25 de contribuição. O valor hoje é 80% das suas maiores contribuições. Agora não vai ser mais 80% das suas maiores contribuições, vai ser 100% de toda a sua contribuição, o que vai causar uma média rebaixada. É lógico que o trabalhador, quando está no início da sua carreira, ele ganha menos, porque lhe falta experiência, lhe falta capacidade, lhe falta qualificação. Ele vai fazendo isso ao longo da sua vida. Então ele começa de baixo e quando se aposentar ele está provavelmente no topo da sua carreira. Agora, nessa PEC, não mais. Quando você se aposentar, você vai receber a média rebaixada de toda a sua vida. Ou seja, você vai receber menos quando se aposentar do que hoje você recebe na ativa. E isso, sabe, depois de quanto tempo? Hoje, para você, a PEC determina o seguinte: para você receber o salário integral, os 100% da sua média da contribuição, você vai ter que trabalhar por 49 anos. Se você não trabalhar por 49 anos, essa média vai ser dividida por um valor ainda menor. E, consequentemente, o ganho do trabalhador vai ser menor. Onde já se viu, para que uma pessoa tenha direito a um benefício integral, exigir 49 anos de contribuição? Vou dar um exemplo: um jovem com 18 anos tem que começar a trabalhar agora para ele completar os 49 anos de contribuição aos 67, sem interrupção. Porque se ele parar um ano, já não vai ter o mesmo valor do benefício previdenciário. Exigir que o trabalhador, para receber integral, trabalhe 49 anos é um absurdo que merece ser repudiado na votação na Câmara dos Deputados. A PEC vai além. Hoje, quando fala de aposentadoria especial, de insalubridade, ela dá uma aposentadoria especial para aquelas pessoas que trabalham expostos a dano de vida. Por exemplo, um técnico de radiologia, ou então alguém que trabalha numa mina de carvão. É óbvio que aquela natureza é danosa, aquela atividade é danosa à saúde do trabalhador. Por isso ele tem que ter uma aposentadoria especial. Trabalhar 25 anos nessas condições é pior do que trabalhar 30 em condições normais. Por exemplo, a PEC agora não faz mais essa distinção. A PEC agora exige que o trabalhador tenha um dano. Então, em vez da PEC, da reforma da Previdência, proteger o trabalhador, a saúde do trabalhador, ela vai exigir um dano para garantir a aposentadoria especial. Isso, meus amigos, fere o direito. Voltou. Então, essa PEC, quando trata da insalubridade, ela também fere o direito à saúde dos trabalhadores. Na PEC, quando ela fala da aposentadoria por invalidez, veja um absurdo. Como é hoje? Hoje você teve alguma invalidez decorrida de uma incapacidade do seu trabalho habitual. Vou dar um exemplo. Você é radialista, você tem um problema com sua voz, você não conseguirá mais ser radialista. Então você hoje tem direito a ter uma aposentadoria por invalidez. Afinal de contas, aquele seu trabalho habitual, você não tem mais condições de exercê-lo. A PEC diz que não. Se você for radialista, ficou sem voz, agora você vai ter que ser digitador, mas você não vai ter direito à aposentadoria. Ela diz que só valeria essa aposentadoria se você ficasse incapaz para qualquer trabalho. Não leva em conta toda a sua vida. Imaginemos, uma pessoa trabalha 30 anos. Então, imagina, a pessoa trabalhou 30 anos no rádio. Aí sofre uma invalidez, perde a voz. Ainda assim vai ter que continuar trabalhando em outra área que nunca trabalhou na vida, começando do zero. Mais uma vez, liquidar os direitos dos trabalhadores, o que a PEC faz. A PEC vai além. Ela acaba com as aposentadorias especiais. Olha só, atenção pessoal, das mulheres, dos trabalhadores rurais e dos professores de educação básica. E mais dos trabalhadores com deficiências. Essas 4 categorias, mulheres, trabalhadores rurais, professores de educação básica e trabalhadores com deficiência, o Constituinte resolveu dar um tratamento especial para eles por reconhecer a importância dessas 4 atividades. Agora, acaba a aposentadoria especial para essas 4 categorias. Então, é bom o trabalhador rural, é bom o professor da educação básica, é bom as mulheres e é bom também os trabalhadores com deficiência que fiscalizem como se dará essa votação na Câmara, porque
a sua expectativa de direito de se aposentar com uma aposentadoria especial vai ser liquidada. O benefício da pensão. A pensão agora vai reduzir. A pensão vai ser metade do valor do benefício que é pago. Só que a maioria dos benefícios já é de um salário mínimo. Quem ganha muita coisa da Previdência são os outros. O trabalhador ordinário, o trabalhador comum, ganha um salário mínimo. E a pensão agora só vai ser metade desse salário mínimo. O que também é uma inconstitucionalidade. Porque a Constituição fixa que o valor do salário mínimo é aquele que é toda a renda para substituir, que venha substitutivo da condição de trabalho. Então ninguém pode ganhar menos do que o salário mínimo quando for uma pensão decorrente, por exemplo, de um acidente de trabalho. Isso acaba com a PEC da reforma da Previdência que hoje tramita na Câmara. Há também um sistema de inclusão previdenciária previsto especialmente para os micro e pequenos empresários e também para as donas de casa. Esses dois podem se aposentar hoje de uma forma especial. Foi uma PEC aprovada há pouco tempo, inclusive pela Câmara, 5 anos no máximo, e agora isso vai acabar. Então o microempreendedor que quer se aposentar, que contribui por fora, vai ter que trabalhar e se aposentar como qualquer outro trabalhador. E, infelizmente, para as grandes empresas, o governo dá um tratamento e para os microempresários o tratamento é muito mais duro, muito mais rigoroso. Aí fala-se em transição também. Disseram o seguinte, olha, quem tiver mais de 50 anos, homem, e mais de 45 mulher, não vai sofrer nada. Mentira. Quem tem mais de 50, homem, e mais de 45 mulher, também vai ser alcançado pela reforma da Previdência, vai ter que trabalhar mais. Vai ter um pedágio. No caso, esse pessoal vai ter que trabalhar 50% mais do que trabalharia se tivesse que se aposentar. Nunca vi, nos outros países, um pedágio de 50% a mais para o trabalhador ter que poder conseguir finalmente se aposentar. Então, assim, já foram mais de 8, 10 pontos que a PEC merece ser repudiada. Nós queremos uma reforma da Previdência? Sim, senão corre o risco do sistema quebrar. Mas do jeito que está, só vai ferir de morte o direito dos trabalhadores. Não acabou ainda. Tem mais? Tem uma pergunta? A gente tem várias perguntas, deputado. A Beatriz Pereira, ela pergunta se é verdade que com a reforma teria que começar as pessoas teriam que começar a trabalhar aos 16 anos. Esse dos 16 anos é justamente para poder ter o benefício integral, você precisa trabalhar 49 anos. Então, se você começar com 16, trabalhar por 49 anos, de forma ininterrupta, você vai ter 100% da média da sua contribuição. Então, de fato, quem quiser chegar em 65 tem que começar a trabalhar com 16 anos. Infelizmente, é verdade. A Carol Soares, ela pergunta se as pessoas, se a gente quiser contratar uma previdência privada em vez do INSS, isso é possível? O desconto é obrigatório, mas o grande problema é o seguinte, quem tem dinheiro vai fazer uma previdência complementar, porque não vai ficar apenas no teto do INSS. Mas e quem não tem, como é que vai fazer? O objetivo da PEC, em último ponto, é justamente esse, obrigar que o trabalhador vá para a previdência privada, porque isso é algo extremamente lucrativo. Adivinha quem vai ganhar muito dinheiro com isso aí? Não sou eu, não é tu, não é você, infelizmente não é. Então é uma forma de tentar acabar com a previdência pública, jogando todos os trabalhadores para a previdência privada, onde vai ser muito lucrativo para alguns setores. A Amanda Batista, ela pede a sua opinião, pergunta, na sua opinião como parlamentar, se existe uma falsa crise da Previdência ou ela existe de fato, né? O governo precisa mesmo dessa reforma? Ela existe, mas não é tão grave como aparenta. Hoje a Previdência é superavitária, mesmo com os benefícios, com a parte assistencial que hoje também serve, mas ainda assim ela não é. Agora, a longo prazo, é necessário que se faça alguma adequação. Esta adequação proposta pelo governo Temer é que não serve. Ela só onera os trabalhadores. Os requisitos são muito maiores e os benefícios muito menores. Desse jeito, nós não podemos concordar. Vou continuando, quem tiver mais pergunta aí, estamos aí à disposição. Tem uma coisa que a PEC mexe que eu não entendi o motivo. É o seguinte, hoje, se algum trabalhador precisar recorrer até a justiça, como está falando aqui de Previdência, que é um benefício federal, tem que ir até a Justiça Federal. Mas na maioria das cidades do Maranhão não tem comarca federal, não tem vara federal, óbvio. Então o que a pessoa faz? Entra na vara da Justiça Estadual, porque na sua cidade não tem. Agora isso fica proibido. Você vai ter que... você mora em Matões, não tem vara federal, você vai ter que ir em Caxias ou Timon. Você mora em Buriti Bravo, não tem vara federal, vai ter que ir em Caxias ou Timon. Antes você podia dar entrada bem na sua cidade. Isso agora acaba. A única explicação que eu vejo é para dificultar o acesso
a justiça daqueles que têm direito. Ora, dificultar o acesso à justiça dos que têm direito é flagrantemente inconstitucional. Essa proibição também é descabida. Tem mais uma, proibição de acumulação de pensão. Imaginemos, uma casa tem 2 pessoas, um homem e uma mulher que sustenta toda a família. O homem é aposentado e a mulher é pensionista. O dono da casa faleceu. Hoje a mulher recebe a pensão. Afinal de contas, é com aquelas 2 rendas que eles conseguem sustentar toda uma família. Com essa proibição de acumulação, a família que hoje tem uma pensão e uma aposentadoria vai perder a aposentadoria e não vai poder ficar com nada. Como é que a família vai sobreviver com metade só do seu benefício? Então, não entendo o motivo disso para prejudicar aquelas pessoas que são as mais necessitadas. Na Constituição tem também os benefícios assistenciais. Quais são os 2 casos? Um é para idosos de 65 anos e também para os portadores de necessidades especiais. Esses 2, se comprovarem que a família de baixa renda, 1/4 de salário mínimo per capita, tem direito que o governo os ajude, com um salário mínimo. O que a PEC faz? Aumenta de 65 para 70 anos. O idoso que tem 66, 67, 68, 69 vai ter que voltar para o mercado de trabalho. Porque o governo que hoje ajuda não vai deixar de ajudar, a partir da promulgação da PEC. E os casos de deficiência vão ser muito restritos. Eles vão tornar isso aqui quase impossível e vão desvincular este benefício do salário mínimo. Então, o que a pessoa que tem baixíssima renda, entre 65 e 69 anos, vai ter que fazer? Esperar para morrer, que não pode ser. O governo que deveria ter essa contrapartida de ajudar esses que são os mais necessitados, a partir da reforma da Previdência, isso também vai acabar. A gente já está chegando no fim, eu quero destacar ainda a questão dos servidores. Hoje há 2 regimes, um próprio e um regime geral. Regime geral do INSS. Regime próprio, em regra, são dos servidores públicos, onde eles contribuem para o fundo de previdência deles, inclusive proporcional ao salário que eles recebem, muitas vezes acima do INSS. Isso vai acabar. Servidor público também vai se aposentar agora pelo INSS, independente da categoria. E quem quiser ter uma previdência complementar, pode ter. Só que a PEC agora permite que este fundo de previdência complementar seja privado. Foi a pergunta que fizeram agora há pouco. Qual é o objetivo disso? Trazer este mercado, que é lucrativo, e colocar na mão de umas poucas empresas. Então, infelizmente, com isso, há um verdadeiro sucateamento da previdência pública do nosso país em benefício da previdência privada. Reitero, quem tem condições não vai ter tanto prejuízo, porque vai continuar contratando uma previdência complementar. Mas o trabalhador vai ter ferido de morte o seu direito à previdência, e ainda mais a previdência com a sua previsibilidade, com a sua estabilidade, a previdência como fator de distribuição de renda e geração de igualdade. Isso tudo com a PEC, infelizmente, vai acabar. Para pontuar, alguém pode dizer assim, deputado, mas de um jeito ou de outro vai ter uma economia na reforma, na Previdência. Se isso tudo passar, vai ter alguma economia. E o que foi economizado? Vai ser gasto aonde? Alguém pode desavisadamente pensar que vai ser gasto em saúde ou educação, mas não, porque esta PEC aqui não veio sozinha no mundo. Este é o segundo passo de um pacote de maldades apresentados pelo governo do Temer, que teve sua primeira etapa na PEC que controla os gastos públicos. Então, os gastos com saúde, com educação, com segurança, com investimento, estão todos congelados. Em nenhum desses tu pode ter novos gastos, ainda que a reforma da Previdência traga muito dinheiro para o governo federal. Se não vai ser gasto nos gastos primários, saúde, educação, investimento, onde é que isso tudo vai ser gasto? Nos gastos financeiros. Os gastos financeiros são justamente aqueles gastos com juros da dívida, com amortização da dívida, são os gastos do capital rentista. Tudo que se economizar na reforma da Previdência vai ser gasto exclusivamente no capital financeiro. Portanto, ganho zero para a população. Qual é o próximo passo na Câmara? A gente conseguiu fazer um acordo para a comissão não ser instalada agora. A comissão só vai ser instalada em fevereiro. Então, em fevereiro, uma comissão especial vai tratar do mérito dessa matéria. A gente vai resistir muito. Toda a bancada do PCdoB. Nós não vamos permitir que nenhum direito do trabalhador seja ferido e que, dessa forma, continue a Previdência ser um direito do trabalhador, como está previsto hoje lá no artigo 7º da Constituição Federal. Portanto, uma reforma da Previdência que traz mais exigências e menos direitos não contará com o nosso apoio. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.